todos, sejam todos bem-vindos em nossa casa, que a paz do nosso Mestre Jesus nos fortaleça, nos acolha, né? Que possamos, por alguns momentos, né, só essa horinha, nos desligarmos um pouco dos problemas lá fora e nos conseguirmos nos dedicar um pouquinho a nós, ao nosso crescimento, ao nosso conhecimento e tentarmos, através do Evangelho, ampliar a nossa alma, o nosso coração, o nosso sentimento, porque nós sabemos que aqui está tudo muito gostoso, muito acolhedor, mas sabemos que lá fora as coisas estão extremamente difíceis. É os nossos familiares que estão com problema, que precisamos ajudar, é o nosso trabalho que está difícil, né? É a convivência, é o trânsito, é tudo muito delicado. Mas vamos nos fortalecer para que possamos juntos, né? Através de cada um de nós, com as nossas sensações, nossas percepções, nós possamos vivenciar melhor lá fora, né? Então vamos rogar a Jesus, aos mentores da nossa casa, que amplie as nossas percepções, os nossos sentimentos, né? E que possamos realmente aproveitar esta noite. Então vamos fazer a nossa prece inicial, lembrando de desligarem os celulares, por favor. Vamos todos agora relaxar, esquecer os nossos problemas lá fora, do dia a dia, nos concentrar somente no que viemos pedir, no que viemos tentar alcançar, na nossa compreensão. Em nome de todos aqui presentes, Jesus, eu te peço humildemente que tu, a nossa palestrante, que abra o coração de cada um, tanto os encarnados quanto os desencarnados, que cada um receba aquilo que merece, que precisa, que veio buscar. Peço auxílio aos mentores individuais de cada um, tanto trabalhadores quanto assistidos. E que Maria nos abençoe, nos ilumine, nos guie essa noite em toda a nossa caminhada. Que assim seja. Bom, então, lembrando, né, das atividades da nossa casa, onde nós temos, na segunda-feira, das 8 às 12 horas, passe Evangelho, onde quem está fazendo tratamento e houver algum problema, ou assim, não conseguir vir às terças-feiras às 20 horas, é possível continuar o tratamento num outro dia, que pode ser segunda, das 8 às 12, ou terça, das 8 às 12, ou às quartas-feiras, das 14 horas às 18. Por que a gente insiste nisso? Por causa do tratamento. Ah, mas eu vou lá, tomo o seu evangelho e vou embora. Mas é exatamente esse é o importante. Para que nós recebamos e quem está ao nosso lado também seja amparado e ajudado. Tá bom? Temos também o curso às segundas-feiras das 20 às 22 horas. A terça-feira à tarde, às 13h30, nós temos as gestantes, né, que têm orientação. Elas recebem uma cesta básica todo mês e o enxoval final, né? Às quartas-feiras, às 20 horas, às 22, é curso aqui na casa. Quinta-feira é fechado, é tratamento de desobsessão só para os trabalhadores da casa, né? Sextas-feiras, a partir das 17 horas, com assistência espiritual com o médium Laerson, né? E no sábado de manhã, das 10h30 até o meio-dia, é evangelização infantil, né? Nesta casa. Porém, nós temos Peruíbe e temos também Santana do Parnaíba, onde essas casas, aí a coisa é mais intensa ainda. Aqui o espaço não nos permite, mas lá é servido em Peruíbe
todas as noites, exceto quarta-feira, sopa para todos que ao final do dia. Ou seja, nós servimos em média 10 mil refeições, né? É muita gente, né, que está precisando, né? E Santana do Parnaíba é aos sábados. Santana do Parnaíba também temos a sopa, temos também uma pediatra que é voluntária, e também temos a sopa, a pediatra e a farmácia, onde nós temos uma farmacêutica, né? E temos medicamento que, mediante receita, é possível fazer a doação. Ou seja, há muita colaboração, né? Mas nós também precisamos da ajuda de vocês. Por quê? Há muita gente precisando e nós, infelizmente, nosso caixa não está tão bom. Havendo a possibilidade de todos colaborar com um pouquinho, não precisa ser 5 milhões, não, eu só posso doar 10 reais. É muito bem-vindo, porque todo esse trabalho, ele é feito para todos, assim, que estão muito necessitados. Temos também um link no nosso site. Se a pessoa quiser, ela preenche um cadastro, imprime um boleto e paga no banco, né? Isso também é uma forma de vocês poderem contribuir. Não é pago no site, é apenas o cadastro e onde é feito o pagamento no banco ou lotérica, tá bom? Então a gente conta com a ajuda de vocês, porque realmente as pessoas estão muito necessitadas e a nossa lista de pedintes está muito grande. Então a gente também pede a vocês. Muito obrigada. Lucas, em seu Evangelho, capítulo 12, versículo 1, Jesus, palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 1. Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. Emmanuel escreve pelas mãos de Francisco Cândido Xavier no livro Vinha de Luz, sob o título Fariseus, no item 54. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. O orgulhoso, descendente dos doutores de Jerusalém, ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor, na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais fermentos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente, o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Bom, meus amigos, nessa noite, então nós vamos ter a nossa amiga Lucrécia falando exatamente do capítulo 24 do Evangelho. Não pôr a candeia debaixo do alqueire.
Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver carinhosamente. Então, para a gente começar, eu preciso exatamente ficar com o microfone? Preciso, né? Olha, eu vou arranjar um mais moderno. Tá? Tem que ficar aqui, que eu sou muito pequenininha, eu gosto de ver todo mundo. Eu gostaria que, nesse instante, cada um de nós fechasse os olhos por 1 minuto. Quem pode marcar 1 minuto para mim no relógio? 1 minuto. O que nós vamos fazer nesse 1 minuto? Nós vamos nos reportar. Na primeira hora da manhã, quando nós acordamos, quando nós fizemos toda a nossa higiene, tomamos o nosso café e fomos à rua. E nesse 1 minuto, eu vou pedir depois que alguém, por favor, se posicione para falar se alguém orientou, deu alguma informação, ou mesmo pediu ajuda, nesse dia de hoje. Do horário que você colocou os seus pés, aliás, da hora que você acordou em casa, o filho, a esposa, a mãe, o irmão, a companheira, enfim, na rua, que nós possamos nesse 1 minuto retomar rapidamente um gesto de pedido ou de auxílio. Lembrando que está valendo da hora que acordamos até o momento que nós adentramos esta casa. E com certeza tem alguém aqui que pode fazer essa fala para mim. Então já podem abrir os olhos e eu vou pedir que alguém se posicione. Alguém lembrou de algum fato que aconteceu hoje? Não, vocês ficaram congelados numa ilha? Não acredito. Não acredito. Não aconteceu nada hoje? Nada. Aê, muito bem. Isso, isso. Alguém tem que me... Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Vamos lá. Sobre informação? Isso, qualquer coisa, se alguém te pediu, se você... Hoje a senhora perguntou se o metrô ia para tal lugar, eu informei que sim. Daí eu falei, puxa vida, o que eu sei, né? Isso. Eu pude informar. E aí eu pedi uma informação também para uma pessoa muito importante. E foi atendida? Mesmo, tudo bom, né? Vejamos. Por que eu fiz essa volta, essa retrospectiva do dia, né? Que é interessante a gente fazer essa volta no dia, né? Hoje eu não saí de casa, por isso que eu não ajudei ninguém, tá? Eu fiquei na ilha. Então hoje eu fiquei quietinha em casa, só pintando o cabelo, pra vocês não verem meu cabelo todo branco. Eu só fiquei em casa hoje. Mas, mesmo assim, por telefone, a gente acaba dando algumas orientações, né? Eu fiquei em casa, mas ao telefone dando as orientações. Na verdade, o capítulo de hoje é o capítulo 24. E eu fiz questão de anotar ali que o capítulo 24, ele seria para nós um dos capítulos que nos chama muito a atenção no sentido da nossa ação, do nosso fazer. Mas antes do capítulo 24, nós temos outros capítulos. Quem cola não sai da escola. Nós temos o capítulo 17, que é um dos capítulos também fundamental para fortalecer, para poder realmente engrossar, né, essa chamada de atenção, essa revelação do Cristo para conosco. Nós sabemos que o capítulo 24 hoje trata, ninguém leu, hein? Não colocar a candeia debaixo do alqueire, né? E é uma chamada nos dizendo que nós somos a luz do mundo. Mas no capítulo 17, é colocado para nós, sedes perfeitos. Então tem a ver sedes perfeito com vós sois a luz do mundo, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Tem uma relação ou não? O que vocês acham? Porque o capítulo Sede Perfeitos vai trazer para nós todo o estatuto de como nós devemos realmente
nos colocar, nos posicionar, nos educar para sermos de fato um discípulo do Mestre Jesus. Mas nós não somos sim, mas nós temos que ser da melhor qualidade. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo, nós temos que ser de qualidade. Nós gostamos tudo de qualidade, não gostamos? Então nós também temos que ser bons discípulos, né? E depois eu vou voltar àquela questão da jovem, que a jovem fez o relato. Aí nós temos o capítulo 17, Sede Perfeitos. Capítulo 19, que esse também é ótimo, é uma chamada daquelas assim, a nós tarefeiros, a nossa responsabilidade moral, que é exatamente a fé que transporta a montanha. Se vocês pegarem qualquer dicionário e procurar o que significa fé, primeira coisa que vocês vão encontrar, que é uma crença religiosa. Mas se vocês pegarem a Ruth Rocha, ela vai pontuar uma fala que eu adorei. Ela diz que fé é pontualidade. Então, um bom tarefeiro tem que ser o quê? Pontual. Um homem de bem tem que ser pontual. Ponta firme. Já imaginou se a menina, qual é o seu nome? Você já pensou se a Reilda, no instante que a moça chegou perto dela e pediu uma informação, ela fala, não sei não. Olha, eu acho que ela ia se enrolar ela ia se enrolar toda, né? E não ia dar a informação. E, em contrapartida, a Reilda também, será que ela ia obter também a informação que ela também estava desejando mais à frente? Porque é dando, se recebe. É feedback, toma lá da cá. Não é assim? Então, nós temos que estar sempre bem informados. Legal, ótimo. O outro capítulo que nos chama a atenção é o capítulo 24, que é esse que nós estamos tratando hoje. E, por fim, nós vamos fechar com o capítulo 26. Dai de graça o que de graça recebestes. Então, quando nós observamos o capítulo, não colocais a sua candeia debaixo do alqueire, nós temos algumas perguntas a fazer. É lógico que antes de qualquer coisa, só lembrando, que vocês já ouviram esse capítulo do Evangelho outras vezes, sim ou não? Se não ouviu, vai ouvir. Nós vamos ouvir. Mas cada uma pessoa que virá aqui falar, ela vai trazer uma outra visão, uma outra versão, um outro olhar para nos enriquecer. Isso é maravilhoso. E nós só vamos absorver porque nós estaremos em condições para tanto. Né? Então vejamos. Quando nós nos reportamos ao capítulo, a gente pergunta primeiro o que é uma candeia. Será que todo mundo aqui, olha, os mais jovens não sabem o que é uma candeia. Mas nós, a turma dos 50, sabe o que é uma candeia. Sabe ou não sabe? E ainda no Brasil se usa muito a candeia. Se usa ou não, gente? Nas cidades do Nordeste, né? Ainda se usa. Tem uma cidadezinha em Minas, vocês devem ir, que é maravilhosa, chama Passatempo. Olha o nome da cidade, que coisa maravilhosa. E lá minha amiga tinha uma casa lá num bairro afastado, e a gente adorava porque era a luz de candeia. E aí a gente sabe o que também significa alqueires. Nós não tivemos muito contato com esse alqueire, mas o pessoal mais antigo, que tem lá seus 90, seus 100 anos atrás, eles tiveram esse contato com o alqueire, que é um vasilhame de medida, né? Que no interior se usava muito, e mesmo na capital agora que nós somos mais modernos, né? Com as condições de medida. E aí, quando Cristo fala desta forma, que nós não devemos colocar a nossa candeia debaixo do alqueire, o que ele está reportando? Primeiro, ele está falando para aquela época, para aquele momento, era o que era usável naquele momento, e ele era o mestre, lógico, ele era um didático, né? Ele usava os recursos que estavam viáveis de fácil entendimento. Mas não era tão fácil entendimento, porque o mestre falava em parábolas. E por que será que ele falava em parábolas? Ele falava em parábolas exatamente para nos forçar ao quê? A pensar. A colocar em prática o nosso raciocínio, a nossa compreensão, a nossa adequação, o nosso entendimento. E quando nós pegamos aquelas outras partes do Evangelho,
e que nós vamos fazendo um fechamento, ou nós vamos amarrando as ideias, nós vamos vendo que o tempo todo o Cristo estava nos chamando para a nossa capacitação moral. Porque nós sabemos das 3 revelações. Primeira revelação com Moisés. A segunda com o Mestre Jesus. E a terceira, doutrina espírita. Doutrina dos espíritos. Né? Então, vejamos. Moisés trouxe para nós toda uma regra de conduta social e moral também. Foi a base para nos direcionar. O Mestre Jesus já foi mais no fundo de nós. Ele trouxe à tona quem? O Espírito, que veio para uma tarefa, que veio para uma ação, que veio para ter uma função. Nós temos funções ou não? Temos ou não temos? Temos. Nós somos importantes ou não? Sim. Ah, não sou não. Eu posso ter, daqui a pouco posso ter sair de cena. Não pode sair de cena ainda não. Nós temos muito o que fazer aqui. Quanto mais tempo nós ficarmos aqui de maneira útil, melhor para quem? Para nós mesmos. Porque nós vamos adquirir conhecimento. Logo, quando você adquire esse conhecimento, você precisa veiculá-lo. E da melhor maneira possível. Então a chamada do Mestre Jesus para nós é exatamente essa. Que nós somos a luz do mundo. Que a nossa candeia, quando unida a outra candeia, 2 candeias, a luz fica um pouco maior? Fica ou não? Fica. Aí nós vamos nos unindo, todas as candeias. E aí a gente vai um pouco mais a fundo. Vamos lembrar que quando os homens perceberam, olha, eu junto as candeias e tem uma luminosidade. Aí veio um outro e falou, não, a gente tem que construir, agora nós temos que desenvolver, criar uma energia maior. E aí o homem foi à busca do conhecimento e trouxe para nós, e cada vez mais nós vamos tendo aí a tecnologia a nosso favor. Se a tecnologia conseguiu e consegue esse desenvolvimento, é graças a nós. Bom, se eu sou capaz hoje de utilizar a energia solar e as diversas outras energias, e a minha energia? E a minha energia que cura? E na hora que eu estava sentada ali, me veio muito claramente, quando a Patrícia fazia a prece, de que eu tinha que iniciar fazendo aquele exercício que eu fiz e que a Reilda nos trouxe o exemplo diário. Porque nós somos a luz do mundo. Nós temos que levar a luz às outras pessoas. Nós temos que levar a cura para as pessoas. E a cura da forma muito mais ampla do que nós possamos imaginar. E é uma cura de olhar. Quando eu adentrei aqui e fiquei sentada por um tempo, comecei a conversar com a nossa companheira e ela me disse assim, as coisas estão muito difíceis. Eu falei, realmente está mesmo. Fácil não está. Mas nós temos que unir forças, é ou não? Nós temos que nos unir. Porque eu sozinha, eu, Lucrécia, eu não faço movimento nenhum. Eu não faço força nenhuma. Mas eu, buscando semelhantes, que pensam, que sentem, que têm vontade como eu, modifica ou não? Faz a diferença ou não? Faz. E faz muito, gente. Faz muito. E essa casa é uma casa de prova disso. Então a cura, ela é possível sim, quando nós mentalizamos. Né? Quando nós falamos da fé ativa, da fé realmente raciocinada, da fé criadora, da fé que realmente edifica e constrói, da fé que trouxe toda essa luminosidade, que até pouco tempo atrás estávamos com candeia. Mas quando o homem se propôs, através da fé, desenvolver mecanismo, conhecimento, pesquisa,
se dedicou para a humanidade, veio à tona a luz. E nós hoje não sabemos viver mais no escuro, sabemos? Não. Nós necessitamos da luz. Agora, vamos sair do painel do concreto físico do nosso envolvimento aqui social. Vamos falar do que o Mestre Jesus estava falando para nós. Ele não estava falando dessa luz. É de uma luz muito maior. É de uma luz que envolve, que acolhe, que ampara, que orienta, que encaminha, que direciona. Ele estava falando isso, dizendo para cada um de nós da nossa potencialidade de ser. Que nós somos seres capazes. Lembra, numa passagem, que o Cristo chega para o Cristo, os discípulos, e fala: Mestre, este homem está com filho lunático. Ele se joga várias vezes na água e várias vezes no fogo. E o Mestre Jesus olha bem para os discípulos e diz: até quando, homens de pouca fé, vocês pensam que eu vou estar entre vocês? Vou estar, que ele quis dizer, fisicamente. Mas ele está conosco quando nós o buscamos mentalmente. E ele se faz presente, sim. E faz presente em gestos minúsculos. É incrível. Então, nós temos que estar a essa disposição desse trabalho. Vai ter dúvida? Nós vamos ter dúvida? Vamos ter dúvida, sim. Lembra, quando nós vamos fazer o nosso exame de coração eletro, como que sai o eletro? Assim, né? Nesse movimento de altos e baixos. Nós também temos dentro de nós as nossas fraquezas, as nossas tristezas. Temos ou não? Ou é só eu sozinha que tem essa tristeza? Ah, bom. Nós temos. Mas nós não podemos ficar muito tempo triste. Nós temos que diminuir o tempo de nossa tristeza. Né? Ah, ficar... Ai. Não, para. É só um tiquitinho. Né? Eu já falei com a depressão, olha, você fica pouco tempo, você pode até ficar. Pouco tempo. Não tem muito espaço aqui para você. Sabe essas casas de passagem? Esses restaurantes de passagem, esses hotéis de passagem? Então, assim também tem que ser essas estadias negativas em nós. Não podem se alojar. A gente não pode abrir guarda e alojar o negativo, né? E a gente tem que estar o tempo todo buscando positivo. Então, o mestre está buscando em nós o ser de raça que somos. Nós temos que mostrar garra, raça, vontade. E quando nós estamos neste auge, aí nós vamos nos primeiros amigos, pode ir no Facebook, viu? Nós vamos nos amigos e depositamos toda a nossa energia de força, de fé, de confiança, de segurança lá. E quando nós estivermos assim, nos minutos de tristeza, a gente vai no amigo e fala assim: nossa, hoje eu não tô legal. O amigo: ei, como? Se ontem você estava pra cima, falou um monte de coisa boa pra mim, olha aí, como é que pode? Aí você fala assim: me devolve, então me devolve logo, me devolve com juros e correção monetária, porque hoje eu tô devagar. Aí o outro te dá uma injeção de ânimo. Não é assim? Nós temos que ter essas ações, porque um vai auxiliando o outro. Como eu estava te dizendo no início, realmente, a gente olhando para o mundo, tudo é muito negativo. Mas nós temos que achar o positivo. Conta uma historinha que Jesus estava entre os discípulos caminhando. E, durante o caminho, tinha lá um cachorro morto, já naquele pior estado de putrefação. E aí, os apóstolos desviraram o rosto, um segurou o nariz. Jesus foi em direção ao cadáver do cachorro e disse: olha que dentes mais bonitos que ele tinha. Então o mestre Jesus conseguiu ver ali o que tinha de mais bonito. E nós também temos que ver sempre as coisas da melhor maneira possível. Tá tudo ruim? Tá tudo tão ruim assim lá fora? Será que não tem nada que presta? Mas se a gente olhar para cima, olha, hoje foi descoberta a 4ª lua
de Netuno. Olha que bacana. Como que o homem conseguiu? Fazendo uso do quê? De toda uma tecnologia, inteligência. Né? Então, será que está tudo tão ruim assim? Será que na hora que você respondeu para a pessoa, ela ficou feliz ou infeliz? O que você acha? Ficou feliz. Poxa, alguém me atendeu. Né? Quando você é solicitado e você realmente corresponde a essa solicitação, o outro fica animado. E você nem sabe da história do outro. Né? Às vezes o outro estava tão para baixo. Não é verdade? E a gente tem a obrigação moral de estar sempre atento. Eu digo sempre que nós temos que ser como uma grande maleta de ferramenta. Todo mundo tem aqui, tem em casa uma maleta de ferramenta. Tem ou não tem? Tem ou não? Ou é só eu que tenho uma capenga lá em casa? Eu tenho também uma bem ruimzinha. Mas eu tenho que estar sempre de olho nela para não faltar nada. Veja bem. Nossa pia estragou. E eu não dou conta do recado não, mas eu vou atrás do vizinho, dou um jeito. Mas se não tiver vizinho eu tenho que me virar, né? Assim. E aí eu preciso de um grifo. E eu comprei o grifo. Né? Aí eu vou lá na minha maleta de ferramenta. Se eu chego na maleta e não acho o grifo, como que eu fico? Ah, Jesus abençoe que esse grifo estava aqui. Ó, que louco. Não. Como que a gente fica imediatamente? Antes da raiva, como é que a gente fica? Decepcionado. Aí depois a gente fica nervoso, né? Quem já está se educando, né? Assim. Então, primeiro a gente fica meio decepcionadinho, né? Poxa vida, onde será? Quem será que pegou? Eu vou perguntar pro pessoal de casa de uma maneira bem tranquila, calma, serena, equilibrada. A torneira está lá e nós estamos todos equilibrados, porque nós já temos uma condição moral para tanto, né? E aí, mas a gente fica assim, nossa, mas ainda dentro de mim eu estou meio chateado, porque eu lembro que estava lá, né? Eu lembro de ter visto e ter posto lá com as minhas mãos ainda ontem, né? Essa maleta, assim somos nós. Quando nós somos solicitados a auxiliar, a orientar, a ajudar, e nós estamos realmente por dentro, faltando um monte de coisa. Então, quando nós nos reportamos ao capítulo 17, 19, 24 e 27 do Evangelho, nós vemos que a chamada é uma chamada do Cristo para que nós estejamos sempre às ordens, dispostos, né? Que nós estejamos sempre com vontade, sim, de melhorar. E é interessante quando nós estamos neste movimento. Esse movimento faz com que outras pessoas nos auxiliem. Agora mesmo eu vi ali no ônibus e uma senhora com um filho de 27 anos, portador de necessidades especiais. E aí ela falava assim, eu estou vindo com ele, que nós estamos vendo um emprego na Natura que vai abrir por aqui. Acho que ela estava falando isso. Eu não entendi muito bem que estava um barulho. E eu fiquei olhando para aquela senhora, eu falei assim, ela disse, mas eu estou preocupada, eu não sei se ele vai conseguir carro para levá-lo, para trazer, né? Aí eu falei assim, fica tranquila. Continua assim, com essa vontade de vir atrás, com essa perseverança. E com certeza, toda a parte social vai ser garantida. Eu não podia falar que eram os espíritos também que iam ajudar, né? Mas eu tinha que falar a parte social. Então veja só, por que será que eu senti vontade de falar aquilo? Porque também estava dentro do Evangelho de hoje. E é verdade. Se você observar, quando você está diante de uma situação colocada ali, e se você se dispuser de verdade, não é aparentemente não, é de verdade, é de coração, é com toda a força da sua alma, realmente você consegue auxiliar, ajudar e ser ajudado. Porque não pensa vocês que a gente só ajuda. A oportunidade é muito maior de também receber. Então,
nós gostamos de ser bem atendidos. E o Mestre Jesus cobra isso de nós o tempo todo. A oportunidade de fazer a caridade, a oportunidade de auxiliar. Às vezes, eu não posso dar os 10 reais para poder auxiliar no alimento. Mas se eu juntar e se eu lavar as caixinhas de leite, que também é viável para poder servir a sopa, bem lavadinha, limpinha, cortadinha direitinho, né? Se eu fizer isso, será que eu consigo estar participando também deste movimento de cura? Porque é uma cura. É uma cura social que a gente está fazendo. Então, nós vamos estar voltando hoje para casa, lembrando dessa passagem do Mestre Jesus, quando ele disse para nós que a nossa luz precisa brilhar. E ainda ele diz que essa luz, primeiro ela está nos olhos. Nossos olhos têm que brilhar. Porque a luz que está dentro de nós, ela vem à tona através do nosso olhar. Um olhar de confiança, um olhar de alegria, um olhar de sustentação, um olhar de acolhimento, de confiabilidade. É um olhar que brilha, é um olhar que abraça. E quando nós aprendermos a simplesmente emanar através dos nossos olhos a nossa centelha de luz, o nosso corpo físico também vai vibrar. Lembra do Chico? Das histórias que a gente escuta? Que é um raio de 2 metros, 5, 10. Você sentia a energia do Chico? E a nossa energia também pode ser sentida ou não? Pode ser percebida ou não a nossa energia? Pode ou não? Pode. Haja visto que a gente pode ver o outro com o nosso olhar interior. E a gente pode até auxiliar o outro. Pode ou não? Pode. De verdade pode. A gente pode se transportar. O desejo é tão grande de poder falar, de poder estar perto, de auxiliar, que a gente consegue fazer isso. Então ele está nos chamando, ele está nos convidando a esse exercício. Que não é difícil, gente. Não é difícil. Haja visto as curas que podem ser feitas. Lembra dos milagres? Quando ele dizia, a tua fé te curou. Mas tinha momentos que aquelas pessoas que eram curadas voltavam àquele mesmo estágio. Mas por que voltava? Porque ele vibrava só naquele instante. E ele não dava continuidade. Ele não colocava isso para fora. Ele não passava para outras pessoas em forma de rede. Por isso que nós temos que transmitir para as pessoas. Por isso que nós temos que ter muitos amigos. E nós temos que embalar esses amigos. Vou finalizar a nossa conversa com uma história que eu acho que eu já contei aqui. Mas vocês fazem cara de que eu não contei. Combinado? Eu não contei aqui. Tudo bem? Eu, como um ser humano comum, imperfeito, com todos os defeitos possíveis e imagináveis, vou sempre a um centro fazer palestra, lá em Sapopemba. E aí, um dia, eu cheguei lá, estava só a esposa do meu amigo, eu falei, cadê o Jorge? Ela disse, o Jorge está na UTI. Ele está muito mal, Lucrécia. Liga para ele está com o celular na UTI. Eu falei, tá bom. Aí eu liguei para ele, e aí, Jorge, tudo bem? Você está na UTI, tá tudo bem, né? A cabeça. Não ajuda, né? Aí ele, Lucrécia, eu estou morrendo. Meus dias estão finalizando. Eu falei, você está de brincadeira, eu vou ir te visitar. Tá bom? Tá bom. Ou seja, eu vou conferir se ele estava morrendo mesmo, né? Aí eu fui. Quando eu cheguei no hospital, véspera de Natal, olha que maravilha, o Jorge realmente estava morrendo. Cheio de caroços na cabeça, o câncer já tinha tomado todo o corpo do Jorge. E eu vi aquela cena, entrei em pavoroso. Mas você não é espírita, mais ou menos, né? Nessa hora você fica mais ou menos.
Aí eu falei assim, mas e agora? Eu falei, Deus, olha o que você fez comigo. Você me pôs diante de uma situação dessa? O moço está morrendo. E eu? Posso fazer o que agora? E agora? O que eu posso fazer? O que vocês, essas Lucrécias todas fariam? Eu fiquei louca quando eu vi aquela situação. Eu não vi a hora de sair daquela UTI. Pra que eu fui ali? Eu podia ter ficado quieta em casa, né? Ou seja, me negligenciado. Aí, eu fui pra casa brigando com Deus. Não, o que você fez comigo é demais. Você não devia ter feito isso comigo. Essa experiência não podia acontecer comigo. Desesperada. Quando eu cheguei em casa, eu entrei em oração. Falei, meu Deus, não está certo. Aí eu ouvi uma voz. Acalma. Aquieta. Aí eu falei, meu Deus, eu quero rezar. Aí eu comecei a rezar, Pai Nosso. E não saía, não terminava. Aí me veio aquela clareza assim. Ele está com o celular na UTI. Liga para a esposa dele. Pede a lista de amigos. Liga para todos os amigos dele. E não deixa ele ficar 1 minuto sem atender o telefone. E assim eu fiz. Aí eu falei, Sônia, me passa a lista aí. Ó, ele vai atender o telefone o tempo todo. Ela falou assim, parece que ele está tão desesperado que o médico falou assim que até o dia 25 é fim. Já era 23. E aí nisso, o pessoal começou a ligar para ele. E aí, Jorge, força, rapaz, você é forte, você é capaz, você tem 45 anos, você é um moço bonito, nananana. E o telefone só assim. Não parava de tocar o telefone. Jorge desencarnou, viu? Mas ele desencarnou em abril. E mesmo ele desencarnando em abril, eu ainda não tinha entendido a lição. Voltei para casa e falei, Deus, eu não entendi a lição. Você me ensinou um negócio tão bacana, que era dar força para ele, eu e todo mundo. E ele foi embora. Não. Ele foi embora com uma condição melhorada. Ele foi embora calmo. Menos agressivo com ele mesmo. Menos revoltado. Ele já estava mais tranquilo. A esposa dele falou assim, Précia, foi tão bom aquela ligação que foi acalmando o Jorge. E todo mundo foi ligando, ele foi acalmando. E ele falando que ele fica tranquilo. Permita esse momento, que seja um momento, uma passagem divina. E foi falando coisas bonitas para ele. E o Jorge foi aquietando, acalmando e fazendo o seu desligamento material. Então, olha só aonde estão as nossas ações. Uma coisa que eu não tinha percebido, esse movimento. Lembra quando o Chico estava no voo e que todo mundo gritava, ele gritava, e a Emmanuel falou, morre pelo menos com educação? Né? Nós também temos que sair de cena com educação. De forma a respeitar. Porque na hora de vir foi bom, não foi? Que na hora de voltar também seja tão maravilhoso quanto a nossa chegada. Então que nós possamos sair de cena muito mais tranquilos, seguros, confiantes do que quando nós chegamos. É simples assim. Mas só fica simples assim se todos nós começarmos a trabalhar esse exercício dentro de nós. A nossa responsabilidade moral de sermos tarefeiros dignos do Mestre Jesus. E quanto mais nós trabalharmos de verdade na seara, fazendo bem, melhor para nós. Nós vamos voltar mais calmos, mais confiantes. E o que é mais importante, conscientes da tarefa cumprida. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver e que amanhã, ou mesmo daqui a pouco, porque muitos ainda vão passar pelo trânsito que é de amedrontar, pela prova de fogo, né? Que nós possamos passar por essas provas daqui até chegarmos à nossa casa, de maneira a lembrarmos sempre que somos tarefeiros do bem e que estamos em busca da perfeição. E que somos, acima de tudo, capazes. Porque nós somos deuses, espíritos importantes. Que assim seja.
Graças a Deus. Lembrando sempre, né, que nós podemos sim, um gesto, um sorriso, às vezes nem um sorriso, gente, um olhar afetuoso para alguém já é muito. Que muitos de nós, no nosso estado, nós precisamos, né, daquele olhar afetuoso que se a pessoa não pode nos abraçar fisicamente, mas ela nos envolve com aquele abraço acolhedor. Tudo isso nós podemos fazer. Não requer nada a mais, somente a nossa boa vontade de querermos ser melhor para vivermos melhor. Vamos aproveitar as oportunidades. A partir da nossa saída, que nós retornemos aos nossos lares em paz, com amor, né? E que possamos sempre ser amparados e ajudados. Vamos fazer a nossa prece final. Jesus amado, aqui nós nos encontramos para o nosso aprendizado da noite. Queremos, Jesus, agradecer a nossa irmã pelas palavras lindas, esclarecedoras, para que cada um de nós possamos sairmos daqui envolvidos com essas palavras, voltando para os nossos lares, que possamos encontrar no caminho a volta, às vezes trânsito, como ela disse, alguns obstáculos, que possamos passar tranquilos, como o bom perfeito. Mestre amado Jesus, envolva todos os nossos irmãos presentes que aqui se encontram, os encarnados e os desencarnados também que aqui estão. Envolva esta casa que nos acolhe, mestre. Nosso irmão dirigente, Laércio, todos os trabalhadores, os médicos espirituais que aqui trabalham, os enfermeiros, as correntes socorristas, enfim, que todos esses nossos irmãos possam ser muito iluminados, que continuem nos auxiliando nas tarefas e nos trabalhos que são executados nesta casa, Jesus. Envolva os nossos irmãos enfermos, que se encontram pelas ruas, nos hospitais, nas prisões, nos asilos, nos orfanatos. Que cada um, mestre, possa receber, de acordo com o seu merecimento, tudo aquilo que ele necessita, Jesus. E assim, querido mestre, receba também a nossa prece, que ela possa ser transformada em luz e bênção sobre toda a humanidade, sobre o nosso Brasil, os nossos governantes. Tem tantos povos sofrendo, Jesus, tantas pessoas, que cada um possa receber aquilo de acordo com a vossa santa vontade, Jesus. E assim, agradecidos, receba a nossa prece, mestre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre, que assim seja. Graças a Deus.